Oi, gente. Bom, falando um pouquinho sobre os acontecimentos mais recentes, né, que movimentaram a sociedade paulista e a sociedade brasileira no geral, é, vamos tocar um pouquinho no assunto das questões que levaram esses levantes ultimamente, né? Falar de vandalismo não precisa mais porque a mídia se encarrega disso. Nenhuma pessoa de bom senso, nenhuma pessoa que esteja reivindicando direitos sai para quebrar as coisas, destruir patrimônios que sejam privados ou públicos. Né? Ninguém faz isso sendo politizado, ninguém faz isso porque faz parte do movimento. A maioria dos movimentos não permitem pessoas assim, né? As pessoas que reduzem a pauta à violência. Então, hoje, com essa pauta que o movimento Passe Livre colocou para trazer as pessoas à rua, ou às ruas, uma das coisas que se faz necessário é ver para que lado nós estamos indo. Né? O movimento é um movimento específico, eles são muito claros nisso, nós sabemos disso também, algumas pessoas com quem temos contatos passam e divulgam dessa forma. Né? O movimento Passe Livre não é um movimento que esteja buscando outro tipo de reforma ou alguma outra reivindicação. A reivindicação deles, clara, precisa, é a tarifa zero. A conquista dessa revogação do aumento é uma conquista realmente voltada a essa luta que eles fazem, então não é bem uma novidade o fato deles não se pronunciarem outros para outros tipos de situação, né? Ou seja, eles realmente nasceram com a preocupação de pensar na ideia do tarifa zero. Talvez nem pensar o transporte, mas pensar no tarifa zero. Quando eles colocam a questão tarifa zero, eles já estão pensando em outra pauta, já implícita, já intrínseca à questão da tarifa zero, que é a questão da inclusão. Né? Porque quanto mais caro uma passagem ou uma taxa, menos pessoas vão usar aquele serviço. E isso impossibilita o fato de ter que pagar ônibus ou pagar metrô, impossibilita claramente muitas pessoas de entenderem a sociedade, entenderem a geografia social de uma forma mais abrangente. Tudo bem? E é só para vocês entenderem que existe aí uma pauta de um movimento, que foram eles que chamaram a maioria dos outros movimentos para próximo. Os outros movimentos também legitimamente podem levar suas pautas, pelo que eu notei, não foi um acordo entre esses movimentos e o MPL, de cada um só apoiar, ou de todos os movimentos só apoiarem a causa do MPL, e parece que foi uma coisa meio solta, meio laissez-faire. Né? Essa questão de você ter um não acordo ou não ter um acordo faz parte também da política. Ou fazemos um acordo para que todos vão para o mesmo lado, ou não fazemos um acordo e todos reivindicam o que acharem melhor ou suas causas, certo? Nós notamos aí que tem pessoas falando da PEC, nós notamos pessoas falando das questões mais sociais, da homofobia e aí assim por diante, tudo bem? Então o MPL optou pela especificidade. A especificidade do movimento Passe Livre é a tarifa zero. A vitória foi conseguir a revogação, porque mostra ao Estado e ao governo, principalmente, né, que não existe mais portas fechadas com a atuação social, ou com a possível atuação social nos dias de hoje. Então não adianta um governo hoje bater portas, bater o pé que não vai fazer, que não vale mais a pena. Qual que é o contraponto nessa questão toda? Quem é que paga? Somos nós mesmos. Continuamos pagando 0,20 centavos, porque com certeza nem o Haddad nem o Alckmin vão deixar de subsidiar os empresários e as máfias. Né? Eu, particularmente, pensaria manter esse movimento com a pauta mais abrangente, além do tarifa zero, que é de tirar das empresas de ônibus, das máfias de ônibus, a concessão de transporte público em São Paulo. Esse é o grande problema que nós temos. Né? Então, em um outro momento, a gente pode aprofundar um pouco mais essas questões da corrupção, essas questões
das concessões mal feitas, das concessões de qualquer jeito, essas questões relacionadas às externalidades ou aos problemas criados pelo próprio Estado, pelo próprio governo ao Estado. Então, é interessante a gente falar sobre isso em algum outro momento. Mas, voltando a essa questão das pautas, existe hoje, logicamente, depois da última manifestação, um certo desencanto, uma certa decepção para onde a gente vai. Dois motivos são claros. A questão da não partidarização, que é um erro tremendo, né? Mesmo porque os partidos que são afeitos à direita ou voltados à defesa do privado, simplesmente do privado, não vão participar. Mas os partidos mais à esquerda, mais centro-esquerda, vão estar lá provavelmente, são hoje, provavelmente, as entidades que defendam um pouco mais a população aí, tá? A ignorância, a violência em relação aos partidos não é uma coisa que vale a pena, né? Não é uma coisa que deveria acontecer. Politização requer o pensamento crítico em relação à sociedade e à política que faz parte e que conduz a sociedade. É bom a gente pensar nisso. Eu estou aqui no Brasil e o Brasil tem vários partidos. Eu não posso querer que os partidos não participem. Eu não posso ser reacionário e dizer que o partido que é de esquerda não pode estar lá. Isso é fascismo, claro, definido, muito bem explícito ou bem explicitado nas ações dos últimos dias, né? Para vocês terem ideia, as expulsões, as agressões, o vandalismo com relação aos simpatizantes por partidos ou militantes de partidos, não levam realmente só detonam com o movimento que foi criado e que poderia abranger muito mais pessoas, respeitando cada um suas particularidades, né? Então, é uma das coisas que nós percebemos que vai fazer parte daqui para frente na pauta social, nas redes e daí para frente. Outra coisa a pauta ficou diminuída demais, né? A meu ver, sim, a pauta é diminuída, ela é muito específica. As pessoas não estão nas ruas como o MPL quer. O MPL não conquistou as pessoas simplesmente por causa da questão do transporte. Também conquistou, mas não abrange. Essas pessoas querem muito mais. Ela não abrangeu a indignação. Esse movimento não abrangeu as pautas que a população está reivindicando. Esse movimento não abrangeu de forma extensa, de forma grande, de forma a abraçar a indignação popular, né? A indignação popular, a gente nota que, logicamente, de acordo com cada formação, de acordo com cada visão, a indignação popular está indo para o combate à corrupção, a retirada dos políticos que já estão condenados, ao fato da possibilidade da injustiça, ou da falta de justiça, né? Essas são pautas bem claras nas reivindicações populares dentro desse movimento, dessas movimentações nos últimos dias, né? Então, só para a gente entender que todos nós queremos uma pauta a mais, e isso, quando a gente chega e percebe que não existe essa pauta, acaba realmente decepcionando e afastando algumas pessoas. Outra coisa é o nacionalismo, que parece que nasceu aí, ou reviveu aí das velhas viúvas da direita e da ditadura. E esse nacionalismo ele só traz, no Brasil, sem a consciência política, prejuízo social, tá? Nós precisamos entender assim: nacionalismo é bom para militar, nacionalismo é bom em algum momento se estivermos em guerra. Patriotismo é bom para em qualquer momento, mas o patriotismo ele tem que ser pensado, ele tem que ser coerente, ele tem que ser consciente, né? Mas precisamos repensar essa ideia nacionalista, que normalmente são partidos de extrema direita, são pessoas reacionárias mesmo, conservadoras ao extremo, que ainda pegam bandeiras nacionalistas puras e querem mostrar para as pessoas que não são
vaca de presépio, alguma coisa assim, né? Então, assim, esses grupos hoje reacionários que atuaram proibindo partidos de forma fascistoide, como temos visto aí em fotos e vídeos, não tem muito a agregar à reivindicação, à pauta nenhuma, em nenhum movimento. Essas pessoas só pensam só em si, ou pensam só em pequenos grupos das quais eles fazem parte. Então não é interessante, talvez, para os movimentos hoje, ter pessoas assim muito próximas, porque elas podem destruir muito bem a pauta reivindicatória do momento. Eu sou extremamente patriota. Eu falo sempre que eu, apesar de ter nascido no meio da ditadura, eu não participei ativamente pela idade mesmo, mas eu sempre digo que o patriotismo faz parte de mim, está no sangue. Então, ver o hino nacional jogado como se fosse uma palavra de ordem, um grito de guerra, e não com respeito ao próximo, não com respeito à população, não com respeito à sociedade, mostra claramente que o movimento pode desviar-se por algum tempo, por algum momento, para um radicalismo que não é interessante para ninguém, nem para a sociedade, nem para o próprio movimento. Isso aí é só para refletirmos um pouco sobre essa situação e podemos dar continuidade a um debate com argumentos bons e claros, tá bem? É isso aí, gente. Até mais.